Fala galera, beleza? Na Indo Programação em Excel, estamos dando início ao nosso terceiro vídeo do nosso curso de utilização da planilha de precificação do aluguel. No vídeo de hoje, nós vamos simular um imóvel de R$325 mil e nós vamos ver qual que é o preço justo desse imóvel. Será, olha só, uma pergunta para vocês, será que todo imóvel que vale 325 mil, ele tem o preço do aluguel igual? Eu já adianto para vocês que não. E o objetivo desse vídeo é justamente esse, mostrar para vocês na prática boas formas, boas maneiras de estar preenchendo essa planilha para que de fato você tenha uma análise completa da sua realidade, beleza? Então já vamos aqui para a tela do nosso computador para que a gente consiga aqui preencher, tá? E estudar realmente o preço desse imóvel, galera. Olha só, o preço desse imóvel, eu quero comentar com vocês o seguinte, ó. Esse valor pode parecer aleatório, mas não é aleatório não, tá? Isso aqui é de um amigo meu que ele pediu para eu precificar para ele. E a primeira pergunta que eu fiz para ele é: quanto vale seu imóvel? Ele me falou 450 mil. Aí eu perguntei, mas como que você precificou o seu imóvel que é um apartamento, tá? Ele falou o seguinte: olha, eu gastei X com ele, eu paguei tanto nele, enfim. E aí ele chegou, né, tem mais as valorizações aí do mercado imobiliário, e ele falou, vale 450 mil. Aí eu falei para ele o seguinte, olha, 450 mil é um preço que você gostaria, né, que ele valesse. Mas não é bem assim. Você tem que verificar uma série de outras questões. Você pode ter pagado um valor X, você pode ter mobiliado ele, feito móveis planejados, feito, enfim, uma série de melhorias no imóvel, tá? Você gastou o dinheiro, mas não necessariamente esse dinheiro é revertido diretamente, tá, em valorização do imóvel. Primeira coisa é pesquisar, tá, na sua região quanto que vale esse imóvel. Uma dica que eu vou dar para vocês, no caso de um imóvel só, no lote, né, ou no caso de um apartamento, é mais fácil de pesquisar. Você tem diversos sites na internet que buscam na sua região valores de imóvel e, obviamente, você vai pesquisar imóveis parecidos com o seu, tá? Mas é o seguinte, outra coisa que você pode fazer é tentar extrair algumas informações. Muita gente tem casa de aluguel, tá, em lote que tem várias casas. E aí você tem que pensar o seguinte, quanto que vale isso daqui? Você tem que entender que se é um lote com várias casas, é mais difícil de você precificar. Muitas vezes esse imóvel acaba valendo bem menos do que você pensa, até porque você não consegue vender ele. Ele está junto com um monte de outros imóveis. E se fosse para você vender tudo junto ali, você não conseguiria, porque seria um valor absurdo. Então considere isso na hora de precificar o seu aluguel para que você tenha um valor realmente justo, tá? Tenta pegar um preço venal ali, eu costumo dizer que cai bastante, tá? Quando você tem um imóvel, por exemplo, com 5 casas, né? Isso não é uma vantagem do ponto de vista da precificação. Primeiro que vai ter gente passando ali, é quase que um condomínio. Então tenta ver aquilo ali como um condomínio e tenta desvalorizar ele um pouquinho, levando em consideração isso que eu estou falando, que muitas vezes você não consegue vender aquele imóvel daquele formato ali. Então isso acaba prejudicando um pouco o valor do aluguel e do imóvel como um todo, beleza? Mas vamos voltar ao nosso vídeo aqui, que é um apartamento. Então eu pesquisei os imóveis na região e aí eu cheguei a essa conclusão de que ele valia 325 mil. E aí é o seguinte, o rapaz falou comigo que o estado de conservação dele era ótimo, mas eu fui ver, as paredes estavam um pouco sujas, enfim, não era bem assim. Então, às vezes, peça até ajuda de alguém, porque às vezes você tem a tendência de achar que é tudo muito bom. Então, na minha concepção, o imóvel estava com as paredes ali um pouco sujas, né? Já tinha desgaste de uso, então eu não considero ótimo. Ótimo para mim é aquele imóvel zero bala, acabou de sair, acabou de ser entregue, acabou de ser construído, tá? Então ele já tinha ali 3 anos de uso, eu considerei o quê? Eu considerei que é um imóvel bom, mas não excelente, beleza? E aí, como eu acabei de dizer para vocês, é um imóvel que tem 3 anos de uso. Só que aí é o seguinte, ele foi construído antes, a pessoa não morou lá, tá? E aí tem aquela questão do desgaste natural, mesmo não tendo morado ninguém, o que vale é quando que o imóvel foi construído. Então, é um conjunto, né, imobiliário ali que tem já 6 anos no todo. Então ele falou comigo que era até 5, mas não é até 5. Fui ver os documentos, tudo, conversei com ele, o imóvel tinha sido entregue antes e ele é que demorou para mudar para lá. Então, na verdade, é 5 e 10 anos. O valor do condomínio, pessoal, aí, isso aqui é muito importante, porque se a pessoa vai ter que pagar um condomínio, né, obviamente, ela vai perder poder de compra. Não tem como você cobrar um aluguel muito caro dela se ela está tendo que pagar ali um valor alto de condomínio. Então, como que a planilha calcula? Como que os algoritmos foram pensados aqui? Quanto mais caro o seu condomínio,
mais o seu imóvel vai ser desvalorizado do ponto de vista do preço do aluguel. Isso é meio que óbvio, né? Mas não se preocupe que a planilha faz tudo de forma automática. Nesse caso aqui, né, eu considerei um imóvel de 325 mil aqui. Então, se você tem um condomínio ali de 325 reais ali, a gente está considerando o quê? Até 10% do salário mínimo. Na verdade, o salário mínimo, recapitulando aqui, na verdade, né, eu considerei a taxa condominial aqui baseado no preço do salário mínimo, porque é mais fácil da gente atualizar os algoritmos. Então, toda vez que o salário mínimo aumentar, você pode vir aqui e verificar e corrigir, né, o valor do seu aluguel de acordo com o valor do salário mínimo. É mais fácil da gente corrigir isso do que efetivamente com o valor venal do imóvel. Então, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, ó, o condomínio dele tá mais ou menos 350 reais ali. Então, 350 reais hoje, o salário mínimo está por volta de 1.300 reais, né? Então, 10%, 130, então tá mais ou menos 30%, quase 30%, tá? Eu vou colocar entre 20% e 30% aqui, porque pela conta que eu fiz de cabeça aqui, posso estar errado, mas o objetivo é instruir como preencher aqui, tá? Acredito que tá mais ou menos no entorno de quase 30%, vou colocar aqui, mas no caso de vocês, recomendo que façam essa conta na calculadora para ficar o algoritmo certinho aqui, tranquilo? O imóvel está mobiliado? Bom, aí é o seguinte, ele fez alguns móveis planejados lá, né? Mas é aquela coisa, né? Não tá a casa toda. E aí ele tem um guarda-roupa, né? Tem um painel ali na televisão, mas não tá, sabe? Então, isso é tomar cuidado aqui. Você acha que a casa tá toda mobiliada. Toda mobiliada é muita mobília, porque às vezes você fez um monte de coisa para você tá ótimo, mas para quem vai estar mudando não tá. Então, às vezes, também isso daqui tem que olhar com cuidado, porque às vezes você acha que está tudo muito bom, mas isso é relativo, né? Então, certifique-se que o seu imóvel, se você for colocar que ele está todo mobiliado, que ele realmente esteja todo mobiliado. Nesse caso aqui, o que tem? Tem uns armários lá na cozinha, tem no quarto também, tem um painel de TV, então ele está bem mobiliado. Então, vou colocar aqui parcialmente mobiliado. Localização. Aqui é o seguinte, galera, muito boa. Ele falou comigo que era muito boa, tá? Então, assim, ele está ali a uns 20 minutos de uma região central. Então, assim, é fácil acesso? Tem ônibus? Tem. Mas, assim, muito boa é aquela coisa assim, saiu, dá para você ir até a pé, sabe? Então, 5, 10 minutos no máximo. Então, esse caso aqui, ele falou comigo que era muito boa. Eu vou colocar boa. Eu não considero que essa região dele é boa, é excelente não, tá? Vizinhança. Vizinhança é muito difícil, galera. Muito difícil. Às vezes, uma coisa que incomoda uma pessoa não incomoda a outra. Então, assim, é bem complicado. Eu não conheço a vizinhança dele. Ele falou que a vizinhança dele é muito boa. Então, assim, acho que a melhor pessoa para falar isso é quem mora um tempo no local mesmo. Mas é importante saber que isso daqui pode variar, tá? E é uma coisa que faz as pessoas mudarem, inclusive, se a vizinhança for ruim. Então, se for uma vizinhança ruim, com certeza o seu imóvel vai ser bem desvalorizado e a nossa planilha, ela está prevendo isso. O que seria uma vizinhança ruim? Até dou exemplos aqui, olha só. É um lugar inseguro, com muito barulho, ambiente sujo, né? Ambiente não familiar. Então, tudo isso, se o seu imóvel tem esse tipo de característica, infelizmente, ele é classificado como uma vizinhança ruim, beleza? Garagem. Esse imóvel aqui, ele tem uma vaga aberta, então não tem segredo aqui, tá? Obviamente, se a garagem é aberta, ela vale menos do que uma vaga coberta, né? Uma garagem coberta que não vai estragar os veículos. Obviamente, também, se tem 2 vagas, vale mais do que uma vaga e assim sucessivamente, tá? Mas aí chega um ponto aqui que 4 vagas ou mais não faz diferença para a nossa planilha, tá? Porque 4 vagas já é uma quantidade de vagas excelente, então ter 4 ou ter 7 vagas para o nosso programa aqui não vai fazer diferença em termos de valorização, mas ter 4, ter 3, ter 2, ter 1, não ter nenhuma, aí sim faz bastante diferença e a nossa planilha vai calcular isso para vocês, galera. Olha, as outras opções aqui eu nem vou preencher, porque o objetivo desse vídeo aqui era mais ou menos mostrar para vocês aqui, né, a importância de estar fazendo essas análises minuciosas, né? E aí o que vale é vocês observarem aí a região de vocês, o imóvel de vocês, né, para estar podendo preencher isso aqui e ter um relatório completinho, tranquilo? Tá? Feito isso, galera, gerem um relatório de vocês, tá? Precificam o imóvel de vocês e eu desejo, sinceramente, que vocês sejam muito felizes aí, seja alugando esse imóvel para alguém, tá? Ou se você quiser alugar esse imóvel também, que você faça bom uso desse imóvel, pagando também um preço justo, beleza? O nosso curso, ele não termina por aqui, tá? É quase que um bônus, tá? Desse curso, eu vou estar mostrando para vocês em um próximo vídeo, nossa aula 4, como que a gente pode avaliar se vale a pena comprar um imóvel ou se vale a pena alugar um imóvel, tá?
condições reais com base em preços reais usando essa planilha, tá? Veja bem, aqui a gente tem base de dados, a gente tem análise técnica, tá? Com algoritmos financeiros. Então, se eu consigo precificar o aluguel desse imóvel e eu tenho outras planilhas que eu consigo precificar, né, a compra de um imóvel financiado, então eu consigo saber, tá, de forma pragmática, de forma objetiva, se vale mais a pena eu comprar ou se vale mais a pena eu alugar, e eu mostro para vocês no próximo vídeo. Te espero lá.